Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, início de semana, tá? Início do mês também, né? Começando aí o mês de julho. Está aberta oficialmente a janela de transferências do futebol brasileiro, tá? Vai até o final do mês aí de julho. Então hoje aí já iniciam as movimentações do mercado de transferências e tudo mais, tá? Então a gente vai debater um pouco aí sobre essa situação. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, a primeira atualização, tá? Uma mudança que a CBF confirmou nesse fim de semana. A alteração de data do jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Inicialmente, o jogo ia acontecer no dia 9, tá? 4 horas da tarde, lá no Mineirão. Só que o Corinthians joga na terça-feira contra o Universitário do Peru, lá em Lima. Então, ia jogar no dia 9, ia ter a segunda-feira de descanso, na terça-feira já ia jogar, dia 11. E aí a CBF antecipou o jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro pro sábado, tá? Então agora o Corinthians joga sábado, 6h30 da noite, tá? No Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Então a CBF puxou o jogo do Corinthians para um dia antes por conta desse sorteio do playoff da Sul-Americana, tá? Ainda temos o problema do confronto de volta da Sul-Americana contra o América, né? Por quê? Porque estava marcado pro dia 12 de julho. Só que a gente joga dia 11 de julho. Então, tem que ter no mínimo 66 horas de diferença de um jogo para outro, tá? Então, assim, a CBF está buscando aí alguma solução dentro do calendário. Pro futuro recente tá meio difícil, provavelmente vai ter que cortar alguma rodada aí do Brasileirão para colocar esse jogo da Copa do Brasil, e aí lá na frente joga essa partida do Brasileirão em alguma data FIFA ou algo do tipo, tá? Mas nesse momento é essa situação do Corinthians com o jogo, com a alteração de data, né, do jogo contra o Atlético Mineiro, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu quero repercutir aqui com vocês uma entrevista do Roger Guedes, tá, na zona mista após o jogo aí contra o Red Bull Bragantino ontem, ontem de manhã a partida, de manhã para tarde, né, horário ali do almoço. Roger Guedes na saída do jogo, na zona mista ali, ele e o Cássio deram entrevistas. O Roger falou o seguinte: no fim do jogo, tá sendo mais na base da loucura, tentar um lance individual ou lançamento. Então, estamos tentando chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, sabemos que o time está meio desorganizado. Cara, se o camisa 10 do seu time vem a público e fala que o time tá desorganizado, tem muita coisa errada, né? Não é pouca, não. É muita coisa errada, cara. Bizarro. E o que mais me chama a atenção? Que se você perguntar pro nosso presidente, certo? Pro nosso diretor de futebol ou pro nosso treinador, isso não acontece. O time tá organizado, o time tá evoluindo, o time vai vencer qualquer campeonato. Mas se você chega em qualquer torcedor ou em algum atleta que tenha um pouco de sinceridade, como foi o Roger aí no fim dessa partida, vai ver a situação do Corinthians, que não é nada agradável, que é um catado dentro de campo, mesmo, tá? E aí é um ponto importante, mesmo após 10 dias de data FIFA. E aí, na última semana, poupou o time que ia jogar contra o Bragantino, só para se preparar para essa partida. Então, a gente teve 10 dias de preparação, time que vinha jogando, 10 dias de preparação. Nessa última semana, só para esse jogo, mais uma semana e nada. Evolução, 0. Na verdade, negativo, né? Porque o time piorou. Se a gente esperava uma evolução e o time piorou, a evolução é negativa, tá? Então, assim,
Mais uma vez, mais um exemplo, mais uma situação de alguém que viu o jogo, que estava na partida e falou, ó, o time do Corinthians tá desorganizado. É chutão lá pra frente, ver se sobra alguma bola pra fazer um gol. E aí, se faz o gol de empate, o Luxemburgo ia falar que o time tava com mais volume de jogo, mais intensidade, isso que foi a mudança que ele fez, sendo que a única jogada que o time teve no fim do jogo, até no segundo tempo, foi lançamento. Quebrar a bola. Se ganhar, tem alguma chance de finalizar. Caso contrário, não tem. Não tem. E isso me preocupa, tá? Me preocupa pela naturalidade em que Duílio, Alessandro e Luxemburgo tratam a situação do Corinthians. Vamos focar na Copa do Brasil, né, e no Brasileirão, porque o time não pode jogar 3 competições. Com o Luxemburgo no comando, o time não consegue jogar uma competição. Uma competição só, tá? Não consegue jogar uma competição. Eu já vou até puxar outra situação aqui que eu tinha separado, mais pra frente, sobre a avaliação do Duílio pro trabalho do Luxemburgo. O Luxemburgo tem 35% de aproveitamento, pior aproveitamento aí na história recente do Corinthians. E aí o Duílio falou, o aproveitamento é o momento, ele não é bom. Teve muita pressão para eu tirar o Fernando Lázaro, que tinha um maior aproveitamento dos que passaram nesses últimos tempos. É difícil falar em cima disso só pelo resultado. Vanderlei é um cara experiente, pelo momento que o Corinthians vive, por eleições, redes sociais, esse mundo novo, essa cobrança de resultado. Esse foi um dos motivos para a gente ter conversado com ele. Todos conhecem sua competência, essa predisposição e vontade de fazer com que os meninos apareçam para que descubram novas posições, e isso também pesou. Então assim, por isso ele está aqui. A gente vê uma melhora, espero que as vitórias apareçam para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar. Perguntaram para o Luxemburgo qual que era o caminho para o time melhorar, ele falou, se você vencer no campeonato, você vai pontuar. Essa é a resposta dele. Aí perguntam pro Duílio, ele fala, a gente vê uma melhora e espero que as vitórias apareçam. Ou seja, tá tudo em mar aberto, à deriva, sem comando. Se der certo, beleza, tranquilidade para eles, agora vamos trabalhar. Caso contrário, não tem plano B, não tem nada, não tem planejamento, não tem uma linha de trabalho, não tem. Tô vendo uma melhora e espero que apareça a vitória. Ou ele tá acompanhando no dia a dia o trabalho, ou ele tá vendo o que tá acontecendo. Porque ele olhar o time do Corinthians, que jogou contra o Bragantino, contra o Atlético Paranaense e até contra o Santos, que eu bati o pé aqui e falei, essa atuação contra o Santos é mentirosa. Essa vitória de 2-0 é vitória mentirosa. O time não jogou bem. É que o Santos é muito ruim. E a gente viu ontem. O Santos tomou 3-0 do Cuiabá. 3-0 do Cuiabá. E mesmo assim o Santos está na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o desempenho do Corinthians com o Luxemburgo é vergonhoso. É vergonhoso. E aí temos algumas outras informações, tá? A primeira delas é do Jorge Nicola, certo? Nicola falou o seguinte. Atualmente, Luxemburgo segue como treinador do Corinthians. E aí o ponto-chave para a permanência dele ou a demissão seria o desempenho na Copa do Brasil. Se o Corinthians fosse eliminado na Copa do Brasil, nas quartas de final para a América, a diretoria demitiria o Luxemburgo. Se ele avançar, ele seguiria como treinador. E isso para mim é bizarro, cara. Porque você colocar a condição em uma só competição, quando o seu time tá jogando Brasileirão, jogando muito mal, tudo isso que a gente já falou aqui, até repetitivo, 10 dias de data FIFA para treinar, poupa o time e a gente não vê evolução. Até quando vai ficar com esse discurso? Até quando vai ser essa conversa? De que, o time tá evoluindo, o time tá melhorando. Aí vai esperar ser eliminado da Copa do Brasil para vir um novo treinador. E aí vai falar o que pro treinador? Não, agora o nosso time pode jogar só uma competição, que é o Brasileirão. Ou Brasileirão e Sul-Americana. Não, agora tem que focar só no Brasileirão, porque
que a gente deu prioridade para a Copa do Brasil, não deu certo. Pô, é bizarro. É bizarro porque se você fala que a sua prioridade é a Copa do Brasil e Brasileirão e o seu time tá jogando desse jeito no Brasileirão, imagina o que não é prioridade. E aí qual que é o problema do Corinthians? A competição que não é prioridade, que foi ali o jogo para classificar para a Sul-Americana, foi o melhor desempenho do Corinthians com o Luxemburgo, que foi a vitória contra o Liverpool. E aí? Com os jogadores reservas, com os jogadores da base. Qual que é a lógica de trabalho? Não tem. Não tem. E aí a diretoria olha para a torcida com essa declaração e fala, ó, a gente vai manter o Luxemburgo e é isso. Na hora que der errado lá na frente, que todo mundo tá vendo, aí a gente recalcula a rota. Simples, tá? Simples. Por outro lado, certo, temos a informação também do Samir Carvalho, que algumas pessoas de dentro do clube, né, provavelmente diretores e tudo mais, o pessoal disse que o Luxemburgo é bancado por enquanto. Nisso de, vai demitir, não vai, por enquanto estão bancando a permanência do Luxemburgo, tá? A ideia inicial, quando ele foi contratado, é que ele terminasse a temporada com o time, só que seria catastrófico. Do jeito que tá andando, e ele falando que o time tá evoluindo, é perigoso. É muito perigoso. Então os diretores já estão com o discurso. Tá sendo bancado por enquanto. Pra virar a chave, é assim. Só que o meu medo é que demore pra virar a chave. Tanto do time, quanto da diretoria. Ou o time vira a chave e começa a jogar, que não é o que tá aparecendo, infelizmente. Tá? Esse é um ponto que a gente tem que pontuar aqui. Pô, você acha que eu tô feliz de falar que o Corinthians tá mal? Óbvio que não, cara. Eu assisti o jogo ontem, a raiva que dá de ver o jogo. Por quê? Porque o time não ataca, o time não defende, o time não corre, o time é desorganizado. Dá agonia de assistir. Dá agonia. E aí, na hora que você vai ver uma entrevista, parece que tá tudo certo. Você fica se perguntando, cara, será que eu tô doido? Será que eu tô vendo outro jogo? Será que eu coloquei aqui na transmissão, é outra partida, eu coloquei no jogo errado? Será que o Corinthians venceu e eu não tô sabendo? Não é possível. Não é possível. E aí a pergunta que eu faço pra torcida aqui, até quando vão manter o Luxemburgo no comando do Corinthians? Até conseguir a eliminação na Copa do Brasil, já que o foco dele é a competição de 6 jogos, né? Que seria quartas, semi e a final, né? Ida e volta, 6 partidas. E aí na hora que não tiver chance, busca outro treinador. Vai ser isso? Esse é o planejamento da nossa equipe? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, atualização importante sobre o Matias Rojas, tá? Nosso meia atacante, paraguaio, 27 anos, foi contratado pela equipe do Corinthians. Até o momento em que eu estou gravando o vídeo, não foi anunciado, não foi registrado no BID, mas a expectativa é que ele saia. Se não saiu ainda, né, até o fim dessa tarde aqui, que ele saia no BID amanhã, tá? A programação do Corinthians é que ele viaje com a equipe para Belo Horizonte para o jogo contra a América, o jogo da Copa do Brasil, tá? Então, a princípio, hoje, a programação do Corinthians é Matias Rojas relacionado para o jogo contra o América Mineiro. Qual que é a questão? Ele tem que aparecer no BID. O Corinthians disse que já conseguiu um acordo com o empresário, tirou o transfer ban, então o Corinthians não tem mais essa punição. Agora é questão de documentação para que o Matias Rojas viaje com a equipe. Segundo a diretoria, mais uma vez, segundo a diretoria, tudo certo. Transfer ban resolvido, Matias Rojas vai ser inscrito e viaja para o jogo contra a América. Mas a situação tá tão complicada que eu tô igual ao São Tomé, cara. Só acredito vendo. A partir da hora que saiu o nome dele no BID, saiu na lista de relacionados, aí beleza, aí você fala, tranquilo. Matias Rojas vai mesmo pro jogo contra o América. Ponto importante da questão física dele. Já vinha jogando pelo Racing, tá? Tava no meio da temporada lá, então, questão física, ele estava ativo, tá? Não tem problemas com lesões ou fazer uma preparação. Não, já vinha jogando, tá? Então isso eu acho que é muito importante. É um cara que chega pra jogar. Qual que é a questão? Não sabemos se no time titular ou como opção. O correto, a lógica, seria que ele virasse opção.
no banco. Uma vez que ele tá chegando agora, fez o treino hoje, faz um treino amanhã para quarta-feira. Então teria 2 treinos com o time, conhecendo ainda os atletas. Não seria muito precoce, muito cedo ainda. Mas vocês sabem como que é o Luxemburgo, né? Para dar uma coisa nele e falar, não, Matias Rojas titular, não quero saber, tava jogando, vai jogar aqui e acabou. Não duvido nada, tá? Mas quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora quero apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, entre em contato com eles, vou deixar o link aqui na descrição, certo? O pessoal da Mais Ágil vai entrar em contato com você, vai pegar o seu FGTS e vai depositar na sua conta. Tá aqui, ó. Para você que quer pagar uma dívida, dar entrada num carro, num apartamento, fazer uma viagem, não importa, rapaziada, o dinheiro do FGTS é seu e a Mais Ágil vai antecipar esse dinheiro na sua conta. Certo, família? Entre em contato com eles e resolva sua situação financeira. Bom, agora uma atualização muito importante sobre a questão de categoria de base, a informação aí do Luiz Fabiani, um excelente setorista aí da equipe do Corinthians. O Gustavo Almeida, era treinador aí do Sub-17 do Corinthians, foi contratado para a comissão técnica do Palmeiras Sub-20. Então foi para o nosso rival, para uma categoria acima. Qual que é a questão do Gustavo Almeida dentro do Corinthians? Qual que foi e qual que é a questão dele? O Duílio entrou em contato com o Gustavo Almeida e falou o seguinte, ó, você é o novo treinador do Sub-20 do Corinthians. Ele era do Sub-17 e assumir o Sub-20. Ele falou, pô, muito obrigado, tô pronto, me preparei para isso, tenho um aproveitamento muito bom do Sub-17, um cara muito importante e tudo mais, beleza. 2, 3 dias depois, o Duílio chega e fala, ó, então, Gustavo, tem um amigo meu aqui, que é o Danilo, que é ex-jogador do Corinthians e tudo mais, que a gente vai ter que colocar ele como treinador do Sub-20. Ué, Duílio, você acabou de me contratar como treinador do Sub-20 e aí você chega e fala que contratou outro treinador pro Sub-20? Como assim? Falei, então, que, pô, é preferência. Preferência, agora a gente vai colocar o Danilo. Colocou o Danilo como treinador do Sub-20, teve seus pontos positivos e pontos negativos. A questão é, o Palmeiras viu que o profissional foi desvalorizado aqui, ligou para ele, fez a proposta e ele foi pro Palmeiras, tá? Foi pro Palmeiras, por conta da desvalorização que ele teve aqui no Corinthians. E aí tem torcedor que vai achar ruim com o cara, com isso, com aquilo. A questão é, hoje a categoria de base do Palmeiras vem revelando muitos jogadores e conquistando títulos na categoria de base, e contratando profissionais de outros clubes com potencial. E aí eu pergunto para vocês, é positivo para o Corinthians perder o treinador do Sub-17 hoje? Um cara que é elogiado por onde passa e que foi contratado para o Sub-20 do Corinthians, né? Foi efetivado, vamos colocar assim, e aí 2, 3 dias depois foi cortado. Qual que é o argumento? Qual é a resposta? Amadorismo na gestão. Amadorismo na gestão. Simples. Simples. Por que o Danilo tá chegando agora? Então coloca o Danilo para comandar o Sub-17, põe o Gustavo no Sub-20, do jeito que já estava certo. O Gustavo já tinha sido contratado para ser o treinador do Sub-20. Danilo tá chegando agora? Vai pro Sub-17. Fez um bom trabalho? Vem pro Sub-20. Certo? Se o trabalho dele for melhor que o do Gustavo, beleza. Mas, com números, com informações, com o pessoal que trabalha no dia a dia, até o pessoal de outros clubes, pô, o trabalho do Gustavo era melhor que o do Danilo. E aí o que a gente vai falar agora? Perdemos um excelente profissional de categoria de base pro nosso rival. Mas, se perguntar pro Duílio, ele tem a solução. Ele sempre tem a solução, sempre tem a resposta. Errado é sempre o outro. Nunca é a diretoria do Corinthians. Nunca é a gestão amadora do Corinthians. E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Treinador do nosso Sub-17, que deveria ser o do Sub-20, indo pro nosso rival. É mole? Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer.
Rapaziada, o blog do Macedo, tá? Que é um cara aí que acompanha bastante o Corinthians também, tem algumas informações relevantíssimas, tem algumas informações aí extremamente importantes da nossa equipe. Trouxe que o nome do Odair Hellmann está sendo estudado por alguns conselheiros para sugerirem ao Duílio. Para mim é um grande problema, uma vez que temos outros nomes mais interessantes no mercado do que o Odair Hellmann, certo? O Barbieri, para mim, é mais interessante do que o Odair Hellmann. O Barbieri que saiu do Vasco. Pô, mas o Vasco isso, o Vasco aquilo. O Santos também. O Santos também. E mais, muita gente fala do... Muita gente que eu falo assim, quando eu posto vídeo, até na live ontem, tá, que eu fiz pós-jogo, o pessoal vai comentando alguns nomes de treinadores. Rogério Ceni já falaram, o próprio Odair Hellmann, o Barbieri, treinadores que vão saindo. O Paulo Turra tinha acabado de sair do Atlético Paranaense, já foi pro Santos. Então assim, treinador no futebol brasileiro hoje existe. O Luxemburgo não era mais treinador, tá? Isso é um fato e eu provo. No ano passado, o Luxemburgo concorreu a senador nas eleições. Senador, tá? Tava no âmbito político, concorreu nas eleições, não foi eleito. E aí, em 2023, ele é treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Um cara que não estava mais trabalhando com futebol, estava na carreira política. Hoje é treinador do Corinthians. Sendo que temos treinadores no futebol e a nossa diretoria não quer. Fala que tá difícil, que é isso, que é aquilo. O Red Bull Bragantino rodou e achou outro treinador. O Fortaleza foi atrás do Vojvoda lá longe. O Palmeiras achou treinador. Todo clube que demite e tem um bom projeto, roda e vai atrás de um treinador. Roda e vai atrás de um treinador. O Corinthians não dá. Tem 3 números na agenda do Duílio. É o Carille, o Mano Menezes e o Tite. Todos recusaram. O Carille eu acho que nem fizeram proposta. O Mano Menezes tem contrato no Inter, o Tite vai pro futebol europeu. Ou seja, pro Duílio não tem opção no mercado. E aí, ver o nome do Odair Hellmann me preocupa. Me preocupa. Talvez, tá? Eu até acredito que ele seja melhor que o Luxemburgo nesse momento. Só que não é a solução pro Corinthians, tá? É tapar o sol com a peneira. É evoluir de 0 para 1. Não vai ser um salto de, não, o time, ao invés de brigar ali contra o rebaixamento, vai brigar novamente no G4. Não, vai ser sair da briga pro rebaixamento para ali, 10º, 12º. Então eu acho que é pensamento muito pequeno a gente almejar o Odair Hellmann no comando do Corinthians. Obviamente que eu quero que o Luxemburgo saia do nosso clube. Só que precisamos também acertar na contratação de um treinador. Que a gente sabe que tem treinador bom. A gente sabe que tem. Mas precisa procurar. Precisa deixar a preguiça de lado. Ser profissional. Vou trazer um treinador profissional. Mas é difícil, cara. Eu juro que pro Duílio é difícil, tá? Pro Duílio é difícil. Pra quem não gosta do Corinthians, é uma decisão difícil você ir atrás de um treinador bom. É melhor você se contentar aqui. Não, e se eu for atrás de um cara que era senador pra comandar o Corinthians? Mais fácil, né? Mais fácil. Já foi treinador aqui do nosso clube e tudo mais. Conhece, tem um nome bom, é experiente. Pronto, resolveu a situação. Aí fica complicado, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!